Eu queria começar conversando com vocês, antes só da escalação inicial do Cruzeiro. E as mexidas, é muito importante. As mexidas elas começaram a partir dos 18 minutos da segunda etapa. Ponto. E até este momento, o time do Cruzeiro foi o seguinte: teve Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba, o Wallace, Matheus Henrique, e aí tivemos Wanderson, Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Então vamos lá. Vamos lá. Um tempo e mais 18 minutos Isso. com essa formação. Uma formação que, no primeiro instante, chamou muita atenção pelo fato de ter 4 jogadores de frente. E eu gostei. Gosto disso. Principalmente da melhora na movimentação e no aparecer pro jogo do Gabigol. Gabigol criou opções ao longo da partida, do tempo que ele esteve em campo. Ele dava a opção para ser encontrado dentro da área. E isso que faltava muito a ele. O Caio Jorge aproveitou muito bem a oportunidade. O lance do William foi um lançamento maravilhoso. O penúltimo passe, que é sempre muito importante, que a gente fala desse penúltimo passe, mas também coube ao Caio Jorge não desistir da jogada, levantar a cabeça e encontrar o melhor jogador e o posicionamento que o Gabigol deu ao Caio Jorge para pegar e encontrar aquela bola. E durante o jogo teve outras oportunidades do mesmo tipo de movimento. Então, o Gabigol com o Caio Jorge, parece que os dois, nesse período de 30 dias, aproveitaram muito bem para se aproximar, para se entenderem. Então, é uma dúvida, eu acho que agora é uma dúvida na cabeça do Leonardo Jardim quando se fala, e aí, é Caio Jorge ou Matheus Pereira? Quem que joga? Sobre a questão do Matheus Henrique, eu só queria levantar essa bola para vocês mesmo, porque o Matheus Henrique que nós vimos no Campeonato Mineiro foi o Matheus Henrique o melhor jogador do Cruzeiro até aquele momento. E o jogo, é claro que a gente não tem que tirar o jogo contra o Bragantino para ser a marca do Matheus Pereira na temporada. E não foi. Foi o pior jogo do Matheus Henrique na temporada. Foi o pior jogo dele. Aí eu pergunto para vocês, é por causa da carga que foi colocada nele para aquele jogo? Porque quando você tem 4 atacantes, a movimentação do Matheus Henrique também vai ter que ser diferente dentro de campo. E o Wallace também ainda não ter se encontrado. Essa é uma pergunta que eu faço pra vocês. Mas eu acho que no jogo o Matheus Henrique atrapalhou mais o jogo do Wallace do que o contrário. É a minha impressão. Eu ainda acho que o Wallace precisa render bem mais. Não, ele precisa. Ele não fez um bom jogo. Mas eu quero entender o porquê que o Matheus Henrique não foi o Matheus Henrique que nós vimos. Por isso que eu tô falando. Com a questão de ter 4 atacantes, o Matheus Henrique não fica sobrecarregado e a gente não vai ver ele chegando tão próximo à área como a gente viu em outras oportunidades. No jogo. Então, ou você tem os 4 atacantes, ou você tem o Matheus Henrique sendo brilhante. Eu acho que é possível ter os dois, e eu acho até que, pra falar dos atacantes, pra já deixar o Ti falar, enquanto tiveram fôlego, eu não vi grandes espaços cedidos, tanto pelo Wanderson, principalmente pelo Wanderson. Aliás, o William ganhou vida nova na lateral direita. Outro cara. E o Dudu também, pelo menos até os 18. Mas a gente vai discutir muito mais. Fique à vontade, tem muita coisa pra falar a respeito desse jogo. Eu acho que fisicamente a gente já encontrou um Cruzeiro melhor, né? A gente já vê um Cruzeiro melhor do que a gente assistiu nos primeiros jogos da temporada. Especialmente na eliminação ali pro América, porque eu acho que o Cruzeiro, sinceramente, o Dudu chega ali no segundo tempo daquele jogo contra o América e o Cruzeiro é eliminado, pra mim, não aguentando mais. Ele tava pedindo arrego dentro de campo. E o Dudu foi um dos últimos a sair no sábado, hein, Ti? Exato. Então, assim, se olha pro jogo contra o Red Bull Bragantino, já tem uma melhora física nítida desse Cruzeiro. Esse é o primeiro ponto que eu acho importante. Segundo ponto, eu acho que essa tem que ser a formação hoje. Com o que ele tem à disposição, essa, pra mim, é a melhor formação. Eu ainda questiono o Wallace. No Romero, no lugar do Wallace. Isso. Não, mas quando eu digo a formação, é o esquema de jogo. Tá. Esse é o melhor esquema de jogo. Tá. Não é os nomes. Eu, Thiago, não teria hoje, exceto que o Matheus Pereira consiga jogar pelo lado, ou mais centralizado, ao lado do Gabigol, fazendo o que o Caio Jorge fez, eu não teria no time. Eu, hoje. E olha que tô falando eu, que semana passada, tava dizendo que o Matheus Pereira tinha que jogar, pela qualidade. Uhum. Mas eu gostei tanto da formação. E, cara, em amistoso, dane-se resultado. A gente quer ver o desempenho. Sim. A gente quer entender o que tá acontecendo. Isso, movimento, então, marcação. Vendo a movimentação do time,
vendo o esquema tático, vendo os 4 ali na frente voltando, se movimentando, o Cruzeiro tendo espaço, criação, eu gostei demais. Eu ainda acho que o Cruzeiro tem uma deficiência defensiva. Muito, essa aí eu também acho que o Cruzeiro ainda tem uma deficiência defensiva que precisa ser repensada, que precisa ser notada, olhada, mas ofensivamente é outro Cruzeiro. E eu gostei muito desse time fisicamente. Mas eu não voltaria com o Matheus Pereira no time titular mais. A gente tem que lembrar que o Pelo sistema... menos não por hora, tá? Por isso que a gente falava que 30 dias a gente já conseguiu ver coisas. Mas era uma fala que defendia. O Cruzeiro não vai estar pronto ainda contra o Mirassol. Aliás, nenhuma equipe, os técnicos dizem, né, costumeiramente, Thiago e Elton, que o time nunca tá pronto. O time sempre pode melhorar algo. Margem de evolução. Quando o Jardim falou na última semana que o Cruzeiro iniciava atrás de algumas equipes, e ele enumerou essas equipes, aliás, todas essas equipes que ele enumerou, o Cruzeiro enfrenta nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, até antes da parada para o Super Mundial. A gente observa, o Cruzeiro sofre muito com bolas levantadas na área, e principalmente depois do segundo tempo, ele até citou isso na entrevista coletiva, que ali depois, quando começaram as mexidas, o jogo ele foi perdendo um tanto a cara, tanto pro Cruzeiro quanto o Red Bull Bragantino. Que é natural, né, E sabe o que eu achei interessante, Elton, Thiago? Uma fala do Jardim que, nos jogos contra o Botafogo e o Red Bull Bragantino, ele não estudou os adversários. Ele se preocupou, gente, porque é um caminho muito difícil. O Jardim ele tá precisando de, antes de construir a ideia dele, desconstruir. Vocês observaram durante o jogo momentos de Diniz, tem uma bola do Wallace, que o Wallace vai recuar pro Cássio, muito lembrando aquilo que o time fazia anteriormente. Então o time ainda tem uma pequena memória daquilo que foi implementado por um técnico que ficou de 25 de novembro até 27 de janeiro, antes do Jardim implementar a sua ideia. 25 de setembro, perdão. Antes dele implementar a sua ideia, ele tá tendo que varrer isso ainda. Eu acho que, de fato, é um processo. O jogo acabou perdendo à medida que as substituições foram acontecendo. E eu tenho mais uma coisa para dizer para vocês. Ele disse que a partir do Mirassol, aí sim, vai estudar o Mirassol. Pelo menos eu, não vou me apegar à formação do jogo contra o Red Bull Bragantino. Porque na quinta rodada, contra o próprio Red Bull Bragantino, eu acho que conforme os estudos dele, a gente pode ver um outro Cruzeiro dentro de campo, com outras peças. Gente, eu tô falando que isso é uma percepção minha. Eu não sei nem se esse time que jogou contra o Red Bull Bragantino é o time que vai jogar contra o Mirassol. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho de verdade, eu acho que ele deu uma linha pro torcedor. Mas é que ele mesmo falou, Elton, que ele vai começar a partir do Mirassol eu entendo. a estudar. Ele não estudou. Ele deixou bem claro. Contra o Botafogo e contra o Red Bull Bragantino, eu não estudei os adversários. Eu me preocupei em colocar as ideias do que vínhamos trabalhando. Sim, eu entendo. Mas hoje, pelo tudo que a gente vem acompanhando do Cruzeiro ao longo da temporada, pelo pouco que a gente viu nesses amistosos, que a gente vê poucos recortes, né? A gente não, somente o jogo contra o Bragantino, que a gente tem uma ideia maior da gente ver o time em campo, da gente acompanhar toda a partida, mas eu não vejo o Cruzeiro muito diferente desse Cruzeiro que jogou ontem, no sábado. Em formação ou em escalação? Não, em escalação. Em escalação, em nomes. Tá. Em nomes. Eu não vejo ele muito diferente. O que pode aparecer de diferente, na verdade, é a questão do Wallace. Eu acho que o Wallace... Você acha que o Matheus Pereira também não? Não, o Matheus Pereira, aí também é uma outra resenha que a gente vai ter. Mas, falando do Wallace, sendo pontual com o Wallace, eu acho que foi certo da parte do Leonardo Jardim dar essa oportunidade inicial ao Wallace. Que o Wallace é um cara de extremo potencial, de muita capacidade, de vigor físico, que perdeu peso durante esse período. Então tinha que dar a oportunidade para ele pegar e jogar. A minha preocupação com o Romero, eu via um Cruzeiro mais eficiente na marcação do meio-campo, para conquistar combates no meio-campo. Isso, para conquistar combates no meio-campo. E o Romero, não sei se é na minha cabeça, eu acho que ele gera uma tranquilidade maior pro jogo do Matheus Henrique aparecer. O jogo do Matheus Henrique se torna... Ele preenche espaços mais rápido por ser mais móvel. Sim. Não acho que seja só isso. Acho que o Wallace caiu muito, cara.
Porque então, o mas próprio vocês Jardim... entendem quando eu falo Entendo. que o Matheus Henrique, pra mim, ele... Casa mais com o Romero. Tá parecendo que eu A tô com uma característica. perseguição Não, com o não, Wallace. não, Tá faz parecendo que eu tô com uma sentido, faz sentido o que você tá perseguição falando. com o Wallace, porque eu quero o melhor do Matheus Henrique que nós vimos e isso pro Cruzeiro hoje é fundamental. Fundamental. Você ter o Matheus Henrique bem, você tem meio caminho andado. Eu ainda acho que é possível recuperar o Wallace. Claro. Eu